E um dos mais respeitados educadores do mundo, o pernambucano Paulo Freire, nasceu há exatamente 95 anos. Ele revolucionou a pedagogia ao dar importância para o conhecimento prévio de cada pessoa e ao fazer uma leitura política da realidade. O legado de Paulo Freire e os retrocessos do projeto Escola Sem Partido são os temas da nossa conversa hoje com o comentarista de educação Gilberto Alvarez. Boa noite, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, começa contando pra gente qual que é a importância de Paulo Freire para a pedagogia no Brasil. Ele é um dos maiores pensadores do Brasil e do mundo, Thalita. Ele quebrou uma barreira que todo mundo dizia que a cultura erudita ela não se associa à cultura popular. Quebrando essa barreira, ele começou pela pedagogia, pelos textos, pela forma de educar, mostrando para a gente que a experiência do educando ele é fundamental. É do Paulo Freire uma frase fantástica. Ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, a visão do mundo que aquele educando tem. As experiências que ele traz para a sala de aula são elementos fundamentais para o processo de educação. Gilba, você continua aqui com a gente vai dar uma olhada agora na reportagem que o Jô Miyagi fez sobre a história de Paulo Freire. Vamos acompanhar. Palavras contra o educador Paulo Freire são comuns nas manifestações da direita, nas ruas e nas redes sociais. Mas por que um dos intelectuais mais importantes do mundo no século XX incomoda tanto? Os ultraconservadores, eles se incomodam com Paulo Freire porque Paulo Freire estabelece a necessidade da justiça social, da não discriminação. Estabelece a necessidade no modo educativo de nós dialogarmos sobre as nossas diferenças econômicas, culturais, sexuais, políticas, educacionais e, portanto, coloca a sociedade em análise. Paulo Freire acreditava que educar não é apenas ensinar a ler e escrever, mas desenvolver senso crítico, politizar e trocar conhecimento entre professores, alunos e a comunidade. Ele conseguiu uma experiência em Angicos, no Rio Grande do Norte, e aplicou esse método para alfabetizar cerca de 400 pessoas, dizem em 40 e poucas horas. Então, o método ficou muito rapidamente conhecido, porque foi muito realmente capaz de forma crítica, formar as pessoas analfabetas. E a partir daí, esse conhecimento sobre Paulo Freire, ele fica ampliado no Brasil e também fora do país. Hoje, 19 de setembro, o pernambucano Paulo Freire completaria 90 anos de idade. O patrono da educação brasileira morreu em 1997, com 76 anos. Entre 1989 e 1991, na gestão Luiza Erundina, a cidade de São Paulo teve o luxo de ter Paulo Freire como secretário municipal da educação. Entre os avanços implantados estava o MOVA, movimento de alfabetização de jovens e adultos, que existe até hoje por todo o Brasil. Se ela tem os gastos na feira, os gastos no supermercado, como que ela administra a casa dela, desse jeito que eu trabalho a matemática, o dia a dia. É graças ao MOVA que Dona Sebastiana já consegue ler e escrever. Criada na roça, não teve oportunidade de estudar quando criança. Agora frequenta as aulas do MOVA numa associação de moradores em Santo André, na Grande São Paulo. Eu acho que uma pessoa, quando ela não sabe ler, não sabe escrever, não é nada, E a gente aprendendo é muito importante. Para mim é muito importante isso aí. Hoje os seguidores de Paulo Freire enfrentam o conservadorismo. Enquanto Freire pensava em educação libertadora e crítica, atualmente se discute no Brasil o projeto Escola Sem Partido, que, a pretexto de uma neutralidade na educação, pode inviabilizar qualquer pensamento crítico. O Escola Sem Partido, ele tem um partido sim, que é o partido do não pensa nisso, deixa isso para lá. E nós sabemos que educação, ela não é neutra. Então, por que lutamos por isso? Porque lutamos por educação pública de qualidade, porque lutamos pela superação do analfabetismo, é que nós não concordamos com a ideologia da Escola Sem Partido. A gente disse na reportagem 90 anos, mas Paulo Freire faria 95 anos. Giba, qual a sua opinião? Por que existe Por que os setores mais conservadores encaram Paulo Freire de uma maneira tão crítica, tão repulsiva? Por quê? Só aqueles que acham que a educação não conscientiza e não busca autonomia. Paulo Freire diz exatamente isso. Educação conscientiza e faz com que a pessoa, o educando, tenha autonomia. Autonomia no sentido de dar condições para que a pessoa governe-se para si. É diferente de soberania, que é o poder
e autoridade sobre outra pessoa. Então, é só pela conscientização e pela autonomia que as pessoas conseguem, pela educação, ter liberdade e ter caminhos próprios. Eu tenho uma frase que certa vez o Paulo Freire disse, que explica muito o método dele, que ele falava o seguinte: não adianta a pessoa conseguir ler Eva viu a uva. Se a pessoa não entender qual é o contexto social da Eva, a situação do trabalhador que produz a uva e quem que tem o lucro, quem detém o lucro da produção da uva. Então, o método Paulo Freire, ele é um método que conscientiza a pessoa, faz com que ela perceba em si quais são as dificuldades e como que ela deve avançar na vida. Em relação àquela matéria anterior que a gente exibiu sobre a professora que foi afastada por citar Paulo Freire, por citar Chico Buarque, como você avalia isso que acontece no Brasil hoje em relação a Paulo Freire, mas também esse projeto Escola Sem Partido? Como você avalia isso? Isso é um atentado ao trabalho docente, é uma desvalorização das ciências humanas. As ciências humanas foram colocadas na escola justamente para analisar e criticar os fatos sociais e tirar da ciência da natureza a compreensão do porquê que acontecem os fatos históricos. Porque teve muitas vezes na ciência, Thalita, que se acreditava que pela ciência se fazia raças inferiores e raças inferiores. Por exemplo, no começo do século XX, se acreditava que o racismo era uma questão científica. E se comprovou que é o contrário. O racismo é uma construção social. Se nós tivéssemos uma escola como eles querem agora, uma escola sem partido, porque na verdade é uma escola com partido, sim, o que se quer é uma escola de ideologia única, não se teriam professores que pudessem dizer na sala de aula que o racismo é uma construção social. Não é explicado pela ciência. Então, o que se quer é o contrário. O movimento Escola Sem Partido é um movimento que quer sim uma escola com partido. Quando que nós tivemos uma escola com partido? No regime militar. Para aqueles que têm mais de 30 anos, devem lembrar que na escola tinha Educação Moral e Cívica e a famosa USPB, que é a Organização Social e Política do Brasil. Essas disciplinas eram disciplinas que eu, por exemplo, era obrigado a respeitar a pátria, a ter a nossa frase era ordem e progresso, e que nós tínhamos que respeitar o governo. Isso sim era uma escola com partido. Agora, esse movimento Escola com Partido quer voltar a esse tempo. Inclusive o Ordem e Progresso já voltou, né? O Ordem com Progresso já voltou. E principalmente dizer que Paulo Freire nada mais pensava, mais importante do que a metodologia, ou tão importante quanto a metodologia da alfabetização de Paulo Freire, está a filosofia. Sim. Qual filosofia? De acreditar que é pela educação que o sujeito se conscientiza e que ele busca autonomia. Todos os educadores no Brasil e no mundo devem defender essa bandeira. Enquanto legado, Paulo Freire, ele é criador do MOVA, ele gerou aquele embrião que hoje é o MOVA e foi muito importante para a construção, inclusive, de um Brasil mais evoluído, vamos dizer. Ele ficou conhecido mundialmente por esse projeto de Angicos, no Rio Grande do Norte, que se chama Pé no Chão, com pé no chão também se aprende a ler, né? Mas, de novo, mais importante do que o método, ou tão importante quanto o método, é uma filosofia que os educadores devem ter. Que é pela educação, primeiro dar chance do aluno trazer a sua experiência, reconhecer a sua experiência na sala de aula, e pela educação proporcional que o educando se conscientize e que ele ganhe autonomia pelos processos de educação. Muito obrigada, Giba. Obrigado, até a próxima. Semana que vem.